Porque essas religiões, elas têm sonhos, visões. No meu caso não é nada disso, não mexo com isso. Até mesmo porque o Altíssimo ele fala comigo de forma automática. Veja bem, meu irmão, uma certa feita, eu fui fazer uma roça em Minas Gerais, de ameia, puxando enxada. Eu ficava dentro de um barraco velho, onde o gado dormia dentro, uma pobreza imensa que eu não podia nem comer. Eu pegava leite no curral do fazendeiro para me servir de almoço, de tanta pobreza que era. E aí, naquele barraco velho, parte tinha caído, parte estava em pé, embarreado de barro. E daí, naquela parte que estava em pé, eu ficava dentro. Aí eu perguntava assim, na época não tinha conhecimento que tenho hoje, esses conhecimentos. E daí eu falava assim, eu usava essa expressão: tu que criastes os céus, a terra e a fonte das águas, o que acontece comigo para mim estar nessa miséria? É maior a minha maldade, o que eu fiz de tão errado que eu não posso ser perdoado? É maior a minha maldade de que eu possa ser perdoado? O porquê estou nessa situação? O que está acontecendo comigo? E eu cobrava, eu queria saber o porquê eu estava na miséria. Tá, isso eu fazia ao deitar, ao levantar, as madrugadas. Um dia, eu lá na roça puxando enxada, sozinho, arrancando capim com lonhão, eu fui tomado por um poder, não estou inventando, jamais. Fui tomado por um poder, eu tinha força por mais de 2 homens. O sol estava muito quente, corria no meu rosto um suor gelado. E aí eu ouvi uma voz interna: se tiver alguém perto, não ouve. Eis meu servo, tenho grande obra contigo no mundo, e eu vou te levantar no mundo. Chegará o tempo que eu vou lhe dar tudo nas mãos, tanto material como espiritual, e essa roça você não vai colher. Eu fiquei para explodir de alegria. Muito bem. Uma semana depois, mais ou menos, chega o meu irmão de São Paulo e fala: ah, meu irmão, isso aqui não tem futuro, vamos embora para São Paulo, tarará, papapá. E acabou eu vendendo aquele serviço que eu estava fazendo para o fazendeiro e eu vim embora para São Paulo. A minha mudança, os panos de bunda veio no fundo do ônibus, não tinha nada. Tá. Chegando em São Paulo, fui morar no cômodo de laje. Ali eu, a mulher, 4 filhos na época. Tá. Um dia eu era muito dedicado à Bíblia, eu tinha tanto respeito com ela que eu tomava banho para ler ela. Eu achava que ponto e vírgula na Bíblia tudo era verdadeiro e que aquilo lá tinha vindo lá de cima das alturas. Aí... Oi? Está me ouvindo? Acreditava cegamente. Isso. Aí quando foi um dia, eu estava 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, em jejum, lendo a Bíblia. Só fazia ler Bíblia. Eu li uma passagem que fala de Mardoqueu. Quando eu li aquela história, eu fiquei emocionado, comovido e chorei. Quando eu estava chorando, sozinho, eu ouvi novamente uma voz meiga e suave. Diz: eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Aquilo não me abalou. Na época, eu estava na Assembleia de Deus, porque eu nasci em berço católico, meus pais foram católicos. De 15 para 16 anos, meu pai faleceu na divisa da Bahia com Minas Gerais, e aí eu fui ser crente da Assembleia de Deus. Tá. E daí eu indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, um dia eu ouvi de novo a mesma voz: eis meu servo, o nome Jesus não é verdadeiro. Aquilo não me abalou, nunca tinha ouvido ninguém falar coisa semelhante. Tá. Aí, incentivado pelo pessoal da Assembleia de Deus, eu entrei na ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus. Eu só estudei estudo material, 4ª série primário. Aí fiz esse curso de teologia lá na ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus, no litoral de São Paulo. Um dia na aula, e lá eles me apelidaram do irmão 10, que eu tinha uma facilidade muito grande, eu tirava 10 em quase tudo. Um dia, 2 professores de teologia, um por nome Júlio César e outro por nome Arthur, pastores da Assembleia, disse: olha, tem um assunto aqui que ele é polêmico, nós não sabemos aonde originou o nome Jesus.
Sabemos que a língua do povo judeu é o hebraico, existe dois hebraicos, o arcaico e o moderno. Nem no arcaico, nem no moderno tem a letra J até hoje. E lá em Israel, eles falavam também o aramaico também não tem J. E o J é novo, só tem 500 anos de idade. Sabemos que lá no lugar do J é I ou Y. Mas vamos fazer o seguinte, nós já acostumamos com Jesus, vamos deixar isso para lá. Aí eles disseram, nome próprio não se traduz, nome próprio pode transliterar. Eles deram alguns exemplos, Pedro em inglês é Peter, Davi é David, etc. Aí eles falaram que não tinha como transliterar o nome e fazer virar Jesus, ou traduzir, que não podia, era crime. Mas vamos fazer o seguinte, nós já acostumamos com Jesus, vamos deixar isso para lá. Aí mexeu comigo, falei, epa, eu ouvi uma voz, falei que esse nome é maligno. Aí foi aonde eu fui atrás de judeus, fui atrás de vários padres lá em São Paulo, peguei padres de idade, e eles confessaram para mim que o nome do Messias era Yahushua. E daí eu falei, mas por que não está na Bíblia? Ah, isso é assim mesmo e tal, e tá, muito bem. E o tempo vem passando, e o Altíssimo falava comigo que tinha uma obra comigo, que tudo que eu sabia estava errado, mas que eu tocasse a vida normal, que no tempo certo eu ia ficar sabendo qual era o certo. O destino me trouxe para Rondônia. Eu moro aqui numa pequena fazenda há 23 anos. Aqui em Rondônia, fui para o mato, entrei na mata na época, sem estrada, 56 quilômetros da cidade na época, hoje é 52. Uma família grande para criar, uma mulher e 6 filhos, tá? Muito bem, sofri muito, malária, muito sofrimento. E aqui nessa mata foi aonde o Altíssimo me mostrou a verdade. E falou que ia me levantar no mundo. Um homem que não podia comprar nenhuma bicicleta lá na Bahia, lá em Minas Gerais, foi dito que chegava um tempo que ia ter tudo nas mãos. Hoje eu ando de Hilux, eu tenho terra, eu tenho gado, eu tenho casa boa para morar. É impressionante. E tem sou um homem honesto, tá? Detesto desonestidade. O que acontece? Aqui o pai me mostrou o que eu tenho que fazer. Um dia eu levantei cedinho para pegar um cavalo, atravessei o rio, do outro lado do rio com o cabresto na mão, falou comigo. Quem era a minha pessoa, que eu não vou dizer para você, jamais, nem para ninguém. As evidências é que vai ter que provar, e eu falar não vai adiantar nada e não posso falar. Eu tenho que esperar as coisas acontecer. E falou assim, olha, eu falei, mas eu, um homem tão falho, tão frágil, já pratiquei tanta coisa errada, porque qual homem que não pratica coisa errada? Falou, não, isso é um protocolo, que você teria que passar, é isso mesmo. Você teria que passar por toda a situação dos seres humanos, nascer na inocência, passar todo o processo na carne, para depois você chegar a você os verdadeiros ensinamentos, para você passar os povos. Mas eu falei, mas eu não acredito nisso não, é muito forte, eu vou lhe provar. E me deu provas, tá? Provas. Quando você me disse que chegou ao ateísmo, eu me lembrei de um padre aqui em Buritis, Rondônia, que eu tive com ele, eu marquei com ele, nós ficamos conversando umas 2 horas mais ou menos, e ele ficou perplexo na minha frente, disse para mim que padre nenhum tinha o conhecimento que eu tinha, que ele estava perplexo, mas ele sabia que eu estava falando a verdade. Aí quando ele disse que era ateu e era filósofo, eu contei para ele as minhas histórias, abalou ele, então ele ficou abalado. Ele falou, olha, você mexeu comigo. Mas aí ele confessou, a gente sabe que está tudo errado. Falou para mim, tá? A gente sabe que está tudo errado. Muito bem. Daí o que acontece, meu irmão? Esses vídeos que já gravei, já coloquei na internet, isso é apenas começo, mínima coisa. Vem vindo coisas aí, logo, que vai abalar o mundo inteiro, envolve a minha pessoa. Eu sei o que ninguém sabe, não estou mentindo jamais. Inclusive eu pretendo gravar um vídeo surpresa, tá? Mostrando à população qual é o processo de salvação, coisa que nunca foi falado no mundo. Eu estou sabendo, mas tudo tem um momento certo.
E o pai, pela sua grande bondade, sem eu ir em colégio, sem professor material, ele está me levantando. Se o irmão for lá nos primeiros vídeos que eu gravei, olhar a minha forma de expressar, e se o irmão ver os vídeos que eu gravei recente, o irmão vai ver que houve uma mudança muito grande. Ou seja, é uma escada que vai subindo de degrau em degrau até chegar à posição que tem que chegar. Acontece que o pai me mostrou que como eu fui limitado, colocado numa cegueira total, ou seja, na inocência. Então não tem como você pegar uma comida forte e dar uma criança recém-nascida. Tem que ser para uma criança um leitinho, uma coisa leve. Assim é a minha pessoa, o pai vem de leve me alimentando, de acordo, vai crescendo no conhecimento, vai modificando as comidas, vai dando mais alimento. Porque não tem como despejar um autoconhecimento em cima de uma pessoa leiga total. Isso está acontecendo comigo. A cada momento da minha vida eu fico perplexo, surpreso com o que está acontecendo. Agora, eu tenho 100% de certeza que chegará um momento que o mundo inteiro vai me conhecer. Agora eu vou passar uma informação para o irmão. Eu conheci o seu trabalho tem aproximadamente uns 15 dias. E eu fiquei durante a semana passada toda vendo seus vídeos, desde o princípio até o último que o irmão postou. Interessante. Eu vou te contar um pouco da minha história. Agora, o irmão falou, eu ouvi. Interessante que você me pegou no horário que eu estou disponível, porque eu sou muito ocupado, é muita gente querendo falar comigo. E agora de manhã, por incrível que pareça, você me pegou numa hora boa. Pode falar à vontade. Em Alchurum, né, a cidade de Alruxalém, o Messias e Alruxo, a Maria, Maiorã, Mateus, Batitial e aí vai. Esses nomes aí não são nada de novo para os padres católicos, né? Talvez seja para nada mais é do que uma adaptação de uma religião antiga que já existia, que é o mitraísmo. Mas eu não vou entrar nesse assunto. O assunto que eu quero ter com o irmão é o seguinte: quando eu saí da igreja, eu não preciso mentir pro irmão, não tem necessidade. Se o irmão quiser acreditar nas minhas palavras... Não, eu estou vendo, olha, jamais estou me exaltando, jamais estou me exaltando. Só para você ter uma ideia, o cidadão ligou para mim lá da Rússia, e disse, da Inglaterra, desculpa. O cidadão ligou para mim da Inglaterra, disse, me elogiando e tal, parará, me colocando lá em cima. Eu aqui no Brasil disse para ele, mas por que você faz isso? Você nem acredita que existe um ser supremo, você é ateu, não faz isso comigo não, você não consegue me enganar. Ele ficou perplexo, desligou o telefone. Agora você imagina a situação do homem desse ateu, tentando me enganar lá do outro lado, e eu aqui no Brasil dizer para ele a verdade, ele ficou, não sei se ele continua ateu não, tá? Então, quando o irmão está conversando comigo, eu sei que o irmão está falando a verdade. Então tá bom. Então eu vou te contar da minha história. Eu estive no auge, quando eu saí do seminário, que eu fui tocar a minha vida, eu cheguei no auge financeiro. Então eu conquistei muitos bens, muita riqueza, muita coisa. Mas isso não vem ao caso. Eu vou te contar o que aconteceu na sequência. O irmão foi o processo inverso. O irmão veio da pobreza para a fartura. No meu caso, o Criador me tirou a fartura até a pobreza. E eu cansei de ficar nas escolas. Então eu tinha um trabalho de dar aulas. E eu dava aula para uma escola particular muito famosa, que é o COC. E tinha muito rendimento, ganhava bastante dinheiro, com outros trabalhos que eu faço também. E o que aconteceu comigo? O meu pai é um caminhoneiro, então desde criança a gente tem amor por isso, pelo transporte, a estrada, é uma coisa que está no sangue, no DNA, espelhado pelo meu falecido pai, que já não está mais entre nós. E
E então eu resolvi dar uma mudança na minha vida. Foi quando eu resolvi comprar um caminhão, comprei um caminhão, um conjunto de carreta e cavalo 0 quilômetros, e fui viajar no Brasil para fazer um pouco daquilo que eu gostava. Então eu carreguei na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais, de café, exportação, lá para o Porto de Santos. Parei no posto, numa cidade chamada Muzambinho, abasteci meu caminhão, fui tomar um banho, fui me alimentar. Quando eu saio do posto, eu andei uns 3 ou 4 quilômetros, o meu caminhão parou na rodovia, um caminhão 0 quilômetro quase. Entendi. O problema, o cano que alimenta o diesel lá no sistema tinha sido rompido. Então arrumei uma mangueirinha, fui fazer uma gambiarra para poder, né, sanar o meu problema ali, paliativamente, mas para resolver naquele momento. Quando eu terminei o conserto, o capô do motor era aberto, eu com um alicate na mão, isso já era noite, umas 20 horas, uma caminhonete encostou. Eu pensei que fosse alguém querendo me ajudar. Nisso desceu 3 homens encapuçados e falou assim: olha, fica de boa que a gente só quer o caminhão. E eu nunca tinha sido roubado na minha vida, eu assustei, o alicate caiu da minha mão. Eu inocentemente agachei para pegar o alicate quando eu tomei o primeiro tiro. Ou seja, eu tomei 9 tiros. E me jogaram na caçamba da caminhonete, entrou por uma estrada vicinal no município de Arceburgo, Minas Gerais. Eu na caçamba, todo ensanguentado, sentindo muita dor. O que estava dirigindo a caminhonete falou pro outro. Me jogaram no chão e falou assim: ó, apaga ele e vamos embora. Foi quando o cara colocou o pé no meu peito, o revólver na minha cabeça e deu um tiro da misericórdia. Então é uma pena o irmão não estar aqui próximo de mim, que eu ia mostrar pro irmão o projétil alojado aqui na minha nuca. Mas eu sei que você está falando a verdade. Então eu ali não vi mais nada, apagou tudo, breu absoluto. Um sitiante ali da redondeza, procurando um bezerro de uma vaca parida, me encontrou caído numa grota. Chamou a polícia militar, a polícia foi lá, viu que ainda tinha vida e me levaram para o hospital de Arceburgo, Minas Gerais. Então, como não tinha documentação nem nada, minha mãe, a minha família, procurando, descobriu, né, dessa pessoa que havia sido encontrada. Então foram até Arceburgo, onde eu estava ali, numa UTI, né, conseguiram a minha transferência aqui para Santa Casa de Misericórdia de Passos, na cidade onde a gente reside. E aqui em Passos eu fiquei em coma por 9 meses, quando o médico reuniu a minha família e falou assim: olha, o rapaz ele teve um acidente aí no crânio e infelizmente ele já morreu, ele está com morte encefálica, ou seja, o cérebro dele já parou. Não funcionava mais. Não. Então a gente chamou vocês aqui para doar os órgãos dele, porque ele é um rapaz jovem, forte ainda, e ele pode continuar vivo em outras pessoas, né? Os rins, o fígado, o pulmão, etc. Aí a minha mãe, a princípio, não quis tal, e passados uns 15 dias resolveram então fazer a doação dos meus órgãos, porque já não tinha mais jeito, segundo a medicina. Agora eu vou te contar o que aconteceu comigo durante esses 9 meses de coma. Talvez o irmão não acredite. Eu acredito sim. Eu acredito porque eu sei quando o cidadão está falando a verdade. Pode ter certeza, irmão Juarez, que a morte não é o fim. Eu sei disso, mas eu sei disso. Eu sei disso. Olha, só uma pausazinha. O Altíssimo me tirou daqui, me levou lá em cima e me mostrou aonde morava esse povo, tá? Continua. Então não precisa de eu te falar mais nada. Eu cheguei depois daquele tiro de misericórdia que tudo escureceu, logo na sequência tudo clareou. E eu me vi numa cidade onde não tinha postes, não tinha noite, não tinha calor, não tinha fome, frio, nada. E várias pessoas andando nessa cidade. E nisso um senhor
que não tem como eu descrever o rosto dele, mas aparentemente parecia ser um ancião, um senhor de barba longa, cabelos brancos, que veio me dar uma ajuda ali. E eu estava procurando um telefone para ligar para minha família. E eu queria, naquela época não tinha celular, então era orelhão. E eu procurando um telefone orelhão e esse senhor tentando me acalmar. Ele acalma que logo tudo vai estar bem, pode ficar tranquilo. E eu desesperado. E eu procurando a minha carteira no bolso, e eu doido ali naquela cidade, e aquele tanto de gente, e com vestes brancas andando para lá e para cá, e eu perdido ali, querendo avisar a minha família que eu estava bem. E esse senhor acalma, tentando me acalmar. Foi aí que eu fui me acalmando e comecei a observar as coisas. E esse senhor, então, me dando um apoio ali, ele falou assim, eu vou te levar para um lugar. E me levou para uma casa grande, mas tem porta e janela, mas não se fechava, sempre aberta. E ali dentro era tipo uma escola. E eu entrei, mas a princípio eu não gostei daquilo que estava sendo discutido ali, até não me lembro bem o que era o assunto, porque eu já não queria estar ali. Saí novamente de dentro desse recinto para a rua. E fiquei próximo a esse ancião. E ele ficou andando comigo, falou comigo muitas coisas. E uma das coisas que me chamou a atenção por eu ter visto o vídeo do irmão, que o senhor pode acreditar ou não, o pai é testemunha e eu não minto. Ele falou que eu ia conhecer o irmão. Interessante. Você vai conhecer um homem chamado Juarez. Eu fiquei com esse nome muito tempo na minha mente e eu falei com a minha esposa. E ela pode testemunhar um dia se nós estivermos juntos. Eu falei assim, eu preciso encontrar um tal de Juarez. Mas qual Juarez? Quantos Juarez existem no mundo? E há 15 dias atrás foi que eu conheci o Juarez e eu tenho certeza que o Juarez que esse ancião me falou lá é o senhor. Interessante. Interessante. Muito interessante. E muitas coisas eu aprendi nesse lugar. Dentre elas, o próprio nome do nosso pai, Alvo. Eu posso lhe pedir um favor, por gentileza? Claro que sim. Depois que terminar a ligação, se você me autorizar, se você puder fazer isso, você vai estar ajudando na obra do Pai. Você vai gravar um áudio falando isso para mim. E eu vou pegar esse áudio seu, com a sua autorização, lógico, e vou colocar no meu canal, Juarez C. Vital. Pode deixar que vamos fazer sim, até porque eu tenho absoluta certeza, o Juarez, irmão Juarez, que o nosso trabalho para poder colher as almas baseado no ensinamento da verdade vai ser grande. É uma missão que eu já venho fazendo a doses homeopáticas, porque a gente é pequeno, então não tem como a gente alcançar um grupo grande de pessoas, até porque a gente só pode falar. Agora, a obra vem do Espírito Santo poder agir dentro das pessoas em querer acreditar. Meu querido, com todo carinho e respeito a você, vou lhe fazer uma correção. É coisa que eu também não sabia. Meu pai lá em cima me mostrou. O santo do Satanás eu estou usando os termos tá. só para facilitar. Tá. Daí no caso o irmão tem que dizer o Espírito do Altíssimo. Isso. A gente fala santo porque às vezes para conversar com as pessoas que não têm. Entendo. A gente tem que ensinar a linguagem que elas compreendem para não poder enrolar mais a mente. Então é igual o irmão falou. A princípio a gente alimenta com leite, depois vai chegando um alimento sólido. Eu entendo. Né? É do leite que ela ganha. Uma curiosidade, o irmão está em qual estado do Brasil? Eu estou em Minas Gerais, numa cidade chamada Passos. Passos de Minas. Eu estive em Minas Gerais faz 5 meses. Eu fui de caminhonete, eu tenho uma Hilux. Eu saí daqui, rodei Rondônia, estou no canto de Rondônia aqui, entrei no Mato Grosso do Sul,
São Paulo, Rio, Minas, Bahia. Eu rodava só durante o dia, eu fui parando em casa de pessoas. Foi uma viagem demorada. Eu chegava na casa do pessoal que queria me conhecer, posava, os vizinhos que já tinham assistido os meus vídeos queriam me conhecer, ia àquele local. Dali eu me saía para um outro lugar, e assim foi, São Paulo, e fui. Fui até a Bahia, eu rodei 11 mil quilômetros de caminhonete, cheguei em Rondônia. Interessante que eu saí, eu cheguei, meu carro só diesel, mais nada, nem pneu furou, problema nenhum. E eu fui de avião, eu saí daqui viajei 380 quilômetros de ônibus até Porto Velho. De lá eu fui a Vitória, no Espírito Santo. De Vitória eu peguei um carro de um primo meu, me levou até a Bahia. Lá eu fui no Vale de Jequitinhonha, rodei, vim para Belo Horizonte, inclusive para a casa de um pastor que me conheceu, da Assembleia de Deus, que me conhece desde criança. De lá eu voltei a Rondônia. Depois eu saí daqui de avião, fui a Joinville, Santa Catarina. Lá em Joinville tinha um irmão com a família dele me esperando para me levar para Jaraguá do Sul. Lá em Jaraguá do Sul veio pessoas de vários lugares me conhecer, de São Paulo, de Minas e em torno. E agora, dia 14, eu estou indo a Goiânia, vou de avião. Está indo gente de outros estados, de Tocantins, de Brasília, e Goiânia e tal. Está indo um número grande de pessoas lá. Inclusive estou indo para a casa de um ex-pastor. Tá. Olha, eu vou adiantar para o irmão aqui o que vai acontecer. Veja bem, bem entendido, não sou sábio, não tenho sabedoria própria, não tenho conhecimento próprio. A cada momento eu sou surpreso. Tem pessoas que vêm me agradecer, eu falo, não me agradeça em nada, porque eu não sou nada, eu sou um cagão, do mesmo jeito que você vai ao vaso sanitário, eu também vou. O nosso corpo é carne, sangue, osso, verme, catarro, nós somos uma nojeira, isso é uma escravidão. Fora isso, você tem que trabalhar para manter um corpo nojento. Nós estamos numa pobreza tão grande que se você ficar 2 dias sem tomar banho, você tem nojo de você mesmo. Só que aí o Pai me mostrou que esse ser que foi colocado no meu corpo, ele é especial, não tem nada a ver com o que aconteceu, porque eu sei do que aconteceu lá atrás, que não está em livros, o Pai me mostrou. Inclusive eu vou gravar um vídeo em breve, eu vou mostrar qual é a trajetória daqui para frente. O projeto e o processo do Ser Supremo é salvar toda a população, tá? É ao contrário do que as igrejas pregam, tá? O projeto é para salvar toda a população. Porém, de antemão, já estou sabendo que o povo que vai adequar aos verdadeiros ensinamentos e vai abraçar a verdade é quase 8%. E aí os 92% vão ficar para depois, para uma outra etapa. Passará por um processo longínquo e tal. Não que esse povo não vão ser salvo, mas aí é aquela coisa. Às vezes nós somos limitados, achamos, mas estão demorando a resolver as coisas. Acontece que o tempo do Ser Supremo, do Paial, ele é infinito. Se nós pegar 1000 anos, para nós é muito tempo, mas se você colocar 1000 anos no infinito, ele some, é quase nada. Então é isso que está acontecendo. Mas o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas, jamais vai perder para quem se levantou contra ele, ou seja, para Ra-Satã. Que esse nome Satanás significa opositor. Então ele era um brilhante lá em cima, se achou capaz, que podia dominar e podia governar e passou os pés adiante das mãos, achou que ele sabia todos os segredos e ele acabou caindo do cavalo. Ele está todo enrolado e embaraçando o povo. É que na verdade, Ra-Satã, né, ele não fez nada que o pai já não soubesse, né? O pai, ele já tudo fez. Exato, apenas o pai. Como o Pai é onisciente, onipresente e onipotente, o Pai falou, deixa acontecer, depois eu resolvo. Para você ter uma ideia, até acerca do tempo, para você ter uma ideia, a gente fala da cronologia, não é isso? Esse nome... Tempo cronológico. Esse nome cronologia vem do Deus Crono. Do Deus Cronos, na verdade é tudo pagão. Até o tempo é dado em homenagem ao Deus pagão, é o que eu ia falar, mas o irmão já sabe.
Até o tempo. Olha, a gente usa, o irmão está bem esclarecido, eu vou só aqui comentar. Eu sei, o pai me mostrou, e eu fico quieto, foi falado para mim fazer vistas grossas. Porque a população chegou numa situação que não tem como se limpar de uma vez por todas. Então a gente tem que usar palavras inadequadas para poder ganhar o povo. Mas eu sei que o nome terra não é terra, sol não é sol, lua não é lua. Substituíram tudo. Eu até estou fazendo parte do estudo aí. Agora o impressionante, meu irmão, é um homem leigo saber essas coisas, né? Então, é o que eu falei por irmão. O apóstolo, né? O apóstolo a gente já sabe que vem da aposta, daquele que afastou, que deixou, que saiu, que abandonou. Isso, né? isso. O apóstolo Shaul, Paulo, até eu fiquei muito triste porque a minha mãe me deu o nome de Paulo em homenagem ao apóstolo Paulo. E depois eu descobri que o apóstolo Paulo não chama Paulo, ele chama Shaul. Shaul Rachalia. O Ulo é o título do Supremo. É Supremo, Ulo é o título do Pai, que é Supremo. Aí os profetas, quando eles não tinham o nome do Altíssimo, ele tinha o título. No caso, Ezequiel é Cozoquiul, Ul, Supremo. Daniel, Dayanul, ele tinha o título. Agora tinha aqueles que levavam o nome. Esses nomes que terminam com El, Vem foi colocado propositalmente em homenagem ao Deus cananeu. Berite, Ao Deus cananeu que os babilônios adoravam isso. Isso, vem de Alberite. Mas, irmão, eu fiquei muito feliz porque eu procurava o Juarez, a minha esposa é testemunha, sabe disso, há mais de 20 anos. Olha, mas veja bem, preste atenção, o irmão vai gravar um áudio para mim. Eu vou gravar. Com autorização do irmão, eu vou colocar no meu canal ainda hoje, agora, assim que o irmão gravar, vou fazer um vídeo com a minha foto, colocar, tá? Desse áudio. Eu vou fazer um vídeo, eu já vou mandar o vídeo pro irmão editado, prontinho, tudo bonitinho, tá? E vou colocar a foto do irmão. Pode deixar que eu já copio a tua foto e colo no meu vídeo que eu vou fazer e te envio o vídeo. Só que o irmão pode fazer isso agora? Porque para editar o vídeo demora um pouquinho, mas eu faço hoje pro irmão. Fala aqui, se ele mandar só o áudio, eu consigo editar. Meu irmão, manda Tem... só o áudio. Sabe por quê? É porque, deixa eu falar pro irmão, eu moro a 52 quilômetros da cidade e lá eu estou sem internet. E eu não sei mexer com isso, mas eu tenho um irmão que está morando comigo e trabalhando comigo que sabe. Aí o irmão me mandando o áudio, eu já ponho ele para preparar aqui agora e já põe na internet, porque mais tarde eu vou para minha fazenda. Ah, tranquilo. É que eu quero adiantar, meu irmão. Olha, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Jamais estou exaltando, jamais. Os judeus vão se surpreender com a minha pessoa. Tá? É porque na verdade, irmão, existe coisas talvez que o irmão desconheça, mas eu creio que não. Mas quem domina esse mundo, esse sistema que a gente está inserido, é Satanás. É o povo judeu. Isso. Principalmente o judeu sionista. Uhum. Então tem os protocolos dos sábios de Sião aí, são os controladores do mundo. Esse povo aí, eles, infelizmente, está levando a população para destruição. Porque o irmão assistiu aquele vídeo, será que este homem é um doido? Eu vi todos os seus vídeos, irmão. Interessante. A semana passada eu fiquei toda assistindo todos os seus vídeos. Interessante. O irmão deve ter notado a diferença da forma de pronunciar dos primeiros vídeos para os últimos, não? Sim, eu venho acompanhando a escalada. Eu só não tinha como entrar em contato com o irmão. Até comentei lá nos seus vídeos, mas não tinha visualização. Pessoal, o irmão não viu porque ainda não é a hora. Meu irmão, deixa eu lhe falar. Olha, deixa eu lhe falar. Hoje eu não estou tendo como atender o povo devido ser muita gente. Para o irmão ter uma ideia, é uma imensidão. Meus vídeos estão indo para 3 milhões de visualizações.
Aí tem gente que entra em contato comigo da Rússia, da França, até uma juíza federal dos Estados Unidos já entrou em contato comigo. Gente de vários países, aqui no Brasil hoje, qualquer estado do Brasil que eu for, tem uma imensidão de homens e mulheres querendo me conhecer de forma pessoal. Eu não estou inventando. E tem o pai lá em cima me mostrou que eu nunca posso pegar um centavo de ninguém. É interessante, tá? Eu também faço o meu trabalho, não como irmão do YouTube, até porque eu tenho um canalzinho no YouTube, mas meu canalzinho é bem acanhado e eu só falo coisas de transporte. Mas eu faço um estudo aqui, eu estou em 26 grupos de WhatsApp e eu também não tenho tempo. O meu telefone é 24 horas tocando, às vezes é de madrugada, pessoas ligando, querendo saber, porque está em outro país também. E desconhece o fuso horário, às vezes é 3 horas da manhã pra gente aqui, pra eles dá 2 horas da tarde e quer conversar. É complicado, né? Mas eu dou atenção. Eu sei como que é, até porque eu respeitei o irmão aí, eu não, né? Eu falei assim, quando o irmão puder, a gente bate um papo. Não, agora o que eu achei muito interessante, ontem, por exemplo, eu cheguei aqui antes de ontem. Eu passei antes de ontem só atendendo o WhatsApp. Antes de ontem o dia e hoje de manhã. Aí quando o irmão me ligou, se o irmão me ligasse ontem eu não sei se eu ia conseguir atender o irmão. Quando o irmão me ligou agora de manhã, o irmão me pegou exato na hora que tinha surgido uma folga. O Criador prepara tudo na hora certa. Eu também, irmão, eu não tenho muito tempo também para estar fazendo as coisas. Principalmente para estar conversando. Mas me diga uma coisa. Me diga uma coisa, quando o irmão falou que o irmão teria que ver o Juarez, foi quando o irmão estava em coma? Quando eu estava no meu período de coma. Isso aconteceu há 16 anos atrás. Interessante. Muito interessante. Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui, vai ficar um vídeo simples. Tá. Não vou editar nem nada. Meu irmão, olha, as coisas do pai, elas são simples, tá? O irmão observa que nos meus vídeos não existe arranjo. Eu não peço para escrever em canal meu, não peço nada dessas coisas. É simples, eu já entro direto no vídeo. Porque o pai, lá em cima, é pureza, sinceridade, honestidade, riqueza, é simplicidade. Porém... Eu vou fazer um vídeo, então. Vai, meu irmão. Eu vou fazer um vídeo do celular bem simples, Uhum. falando a história, e passo o vídeo por irmão, porque melhor do que um áudio é mostrando a cara da gente, que aí mostra um pouco mais de verdade. Porque áudio, né, as pessoas às vezes ouvem o áudio, mas não sabem nem quem está falando. E não consegue ver nos olhos a sinceridade. O nome do irmão, o irmão falou o nome do irmão. O nome do irmão é Paulo, né? É Paulo Sérgio. Paulo Mas Sérgio. eu sou muito conhecido como alemão. É só lembrar do cantor Paulo Sérgio, né, que já morreu. Isso. Eu vi que o Deus quem deseja, aonde quer que seja, Ei, eu vou agendar o número do irmão aqui para mim poder, quando puder entrar, voltar a falar com o irmão. Foi um grande prazer, meu irmão, uma grande satisfação em falar contigo. Eu aguardo aqui o seu vídeo, tá? Um forte abraço, meu irmão. Agora, outro, só vou te passar a mensagem do que eu ouvi que eu vou ter que te falar. Estou ouvindo. Lá no meu coma, eu aprendi, e eu vou estar te falando, que, que no ano de 2019 começou a nascer crianças. Essas crianças já vai nascer com o Espírito do Pai e vai fazer parte da obra da restauração. O senhor pode ter certeza disso. Ô, meu irmão, tem... Então, essa mensagem eu estou passando para você. Eu sei. Olha, deixa eu falar pro irmão. Olha, o irmão sabe, o irmão já sabe porque o Altíssimo tirou o irmão do conforto e jogou no fundo do poço, né? Na verdade, ele permitiu, né? Ele permitiu, para que eu pudesse realmente
finalmente encontrar com ele, porque eu Sim, estava no ponto da minha exato, vida que exato. as coisas materiais reinavam mais do que... É. Hoje eu tenho uma vida muito simples, irmão. Materialismo é coisa provisória, só por pouco tempo. Depois a vida é infinita. A minha vida hoje é muito simplesinha. Apesar de eu ter diplomas e mestrados e doutorados, mas eu não uso isso mais como ferramenta de ganhar dinheiro. A minha vida hoje é bem simples, moro numa casa muito simples e se o irmão passar por passos, pode ter certeza que é a sua casa também. Ô meu irmão, eu vou fazer um convite pro irmão. Eu estou indo a Goiânia, dia 14 de maio. Nós vamos continuar nos falando por telefone. Na hora certa, no momento certo, nós vamos combinar, se o irmão quiser, lógico, nós vamos combinar para a gente ter um encontro aí aonde o irmão mora. E daí a gente convida, eu tenho no meu WhatsApp em todos os estados do Brasil, muitas pessoas querendo me conhecer. Aí a gente já pega um grupo de pessoas que quer me conhecer para a gente fazer um encontro por aí. Positivo, o dia que o irmão quiser, né? A gente combina assim, o irmão quiser passar, Então, ter certeza muito que bem. a casa é a sua casa. Prepara o vídeo aí, meu irmão, eu estou aguardando. Um abraço.